A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós hoje vamos partilhar um pouco mais desse tempo que estamos vivendo, a novena do Espírito Santo, a novena de Pentecostes, né? E nesta novena de Pentecostes, nos preparando para esse grande dia, que é o dia de Pentecostes, o dia que o Paráclito veio sobre a igreja, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos juntos com a Virgem Maria reunidos no cenáculo. E hoje eu quero partilhar sobre uma passagem de Atos, no capítulo 3, onde Pedro e João estavam indo para o templo. E quando chegaram no templo, lá à porta do templo, havia um mendigo, né? Um irmão que estava lá pedindo esmolas, implorou para eles a esmola. E Pedro, fitando nele os olhos, disse assim: ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E este homem era um paralítico que ficava muito tempo na porta do templo, que era conhecido como Formosa. E muitas pessoas conheciam este homem. E este homem se levantou e entrou pulando, louvando e saudando a Deus, agradecendo a Deus esse milagre. Esse milagre foi logo depois, né? Logo depois de Pentecostes, em que os apóstolos saíram cumprindo a sua missão de evangelizar, curando, realizando milagres, convertendo, anunciando o evangelho. E esse homem ficou curado. E hoje nós queremos rezar em cima desta palavra, porque muitas vezes eu e você estamos como este homem, ali, paralítico, parado, muitas vezes machucados pelas mágoas, pelo pecado, pelo abandono, enfim, por N motivos. Já vai se colocando aí nesta palavra, dentro desta realidade, neste dia em que clamamos no início já o Espírito Santo e precisamos viver na graça do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós nos encontramos em situações de fragilidade, em situações em que não sabemos nem dizer o que nos faz mal. E isso muitas vezes é por causa de brechas ou por causa do pecado. Precisamos buscar o sacramento da confissão, precisamos buscar o sacramento da comunhão, enfim, precisamos estar em amizade plena com Deus, precisamos da graça santificante. Mas para isso, muitas vezes, Deus envia esses anjos, envia essas pessoas que são usadas. Talvez você hoje se coloque no lugar dos apóstolos, mas eu convido aqui a se colocar no lugar, primeiramente, desse paralítico, né? Que há muito tempo ali sofria, vivia de esmolas, dependia das pessoas. E, de repente, pedindo, implorando uma esmola. É interessante nessa passagem onde fala que Pedro fitou nele o olhar, ou seja, olhando nos olhos, viu que ele tinha fé, viu que ele tinha condições de ser curado. E aí disse para ele isso: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E esse milagre maravilhoso acontece. Mudando um pouco, como eu disse, nos colocando no lugar de Pedro, nós vemos também o quê?
que muitas vezes pensamos não ter nada, né? E olha só, Pedro não tinha ali a esmola para dar para aquele homem, mas ele tinha muito mais do que isso. Com certeza foi a melhor de todas as esmolas que este homem recebeu, porque tirou este homem daquela situação de morte. Olha, preste bem atenção. O mundo hoje em dia prega esse assistencialismo, muitas situações, claro que a gente deve ajudar todas as pessoas, e muitas vezes é aquilo que eu já partilhei várias vezes. Deus é que vê o nosso coração, se nós estamos dando uma esmola, isso é caridade, ou se isso é simplesmente um assistencialismo, ou se é para se livrar de alguém que bate a nossa porta, ou alguém que está implorando algo. Este homem implora e Pedro lhe dá algo muito maior. Dá a ele a libertação daquela situação. Se nós mergulharmos mais profundo nesta passagem, nós vamos ver que aquele homem estava numa situação difícil e que não tinha solução. A esmola ia ajudá-lo a comer, a se manter, mas não ia tirar ele daquela situação de paralítico, que era colocado à frente da porta do templo por alguém para que pudesse receber esmolas. Olha só que situação. E aí ele é liberto. E aí ele começa a andar. É devolvido a ele a vida. Talvez você esteja assim em alguma situação da sua vida. Como assim, diácono? Talvez você esteja paralítico em algumas áreas da sua vida. Naquela área que você não consegue perdoar, naquela área que você não consegue concluir, que você não consegue caminhar, parece que você está patinando, não sai do lugar. Confia no Senhor, que nesta palavra hoje, nesta manhã, o Senhor vem ao teu encontro e é Ele que fala contigo e te levanta. Assim como Pedro disse, eu digo agora, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo de Deus. Levanta-te dessa situação. Para um pouco de chorar no seu canto. Sim, você não tente não ser humano. Nós somos, Deus sabe das nossas necessidades. Deus vê as nossas lágrimas. Mas se levante hoje, em nome de Jesus. Se levante e caminhe, louvando e glorificando a Deus. Saia dessa vida de murmúrio, de lamentação, e passe a louvar e glorificar a Deus. E aí você, louvando e glorificando a Deus, você vai ver pessoas no seu caminho. Pessoas que Deus vai colocar. Agora, invertendo a posição, como eu disse, pessoas que Deus vai colocar que estão, sim, paralíticas em algumas situações. E aí Deus vai dar para você uma palavra amiga, uma palavra de vida eterna, uma palavra de Deus. Que Deus te ilumine, te conduza, que você possa ser usado como Pedro e possa dizer que ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos? O que você tem? O Espírito Santo de Deus que nos foi dado, porque Cristo Jesus sofreu, padeceu, foi flagelado e morreu e ressuscitou por nós. Ele nos deu a vida eterna e foi para junto do Pai para nos enviar o Paráclito. Prepare o seu coração para esse grande dia de Pentecostes, mas viva já na graça do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José e de São Pio de Pietreutina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva no Espírito e ofereça às pessoas aquilo que você tem, a graça de Deus que está em você. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.